Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 8 em diante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para matirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém. O título desta mensagem é uma pergunta: Deus se importa com aqueles que sofrem? Deus se importa com aqueles que estão passando por um momento de tristeza, de angústia, de depressão?
Esta tem sido uma pergunta feita por muitas pessoas que passam por uma depressão, por um momento de tristeza, de esgotamento e espiritual. E nesta manhã vamos responder esta pergunta meditando sobre a história da vida do profeta Elias. A primeira vez que a Bíblia menciona o profeta Elias é no capítulo 17 deste livro de 1 Reis. A Bíblia não diz, a Bíblia não afirma muita coisa a respeito de Elias. A Bíblia somente diz que Elias era um tisbita da região de Gileade. Não diz o nome da sua família, não diz também o nome de seus pais. Elias surge no cenário profético do reino de Israel, o reino do norte, para profetizar contra o rei Acabe e sua maligna esposa Jezabel, e dizer do juízo de Deus contra este povo, contra este rei e contra a sua esposa Jezabel. Conforme a profecia de Elias, o homem de Deus, durante 3 anos e meio não choveu na terra de Israel. No capítulo 18 deste livro, primeiro livro de Reis, nós vemos que Deus enviou Elias até a presença de Acabe para enviar chuva sobre a terra. O lugar do encontro foi no Monte Carmelo. Ali, Elias desafiou os profetas de Baal, e Deus mandou fogo do céu, e o holocausto foi consumido, e o nome do Senhor foi glorificado. Elias, o grande campeão do Senhor, viveu ali no Monte Carmelo uma grande vitória. Foi usado por Deus para desafiar os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Aserá. E ali no Monte Carmelo, com a ajuda do Senhor Todo-Poderoso, Elias venceu os falsos profetas. Mas agora, após a vitória lá no Monte Carmelo, Jezabel, a mulher de Acabe, fica sabendo do que aconteceu e ameaça matar Elias. E agora, o profeta que foi usado grandemente por Deus se sente acuado pela mulher de Acabe, por Jezabel. Elias, o profeta do Senhor, ficou com medo, sentia-se fracassado, desiludido, esgotado, triste, ficou até mesmo deprimido. Seu desejo era apenas pela morte. O profeta desejou a morte. O profeta Elias queria desistir de tudo. Não queria ser mais profeta. Queria, como diz, jogar a toalha. Deus lhe tinha dado grande vitória, mas nem isso o mantinha
nesta hora de pé, não mantinha ele perseverante. Elias, aqui, meus irmãos, no capítulo 19 deste primeiro livro de Reis, é um sofredor. Elias se sente neste capítulo um fracassado, um derrotado, alguém que está passando por um grande sofrimento. E meus irmãos e minhas irmãs, nesta linha de pensamento que vamos caminhar nesta manhã, nesta mensagem. Será que Deus se importa com aqueles que sofrem? Será que Deus se importa com aqueles que estão passando por um momento de tristeza, um esgotamento espiritual? Será que Deus tem alguma palavra, uma direção para estas pessoas que estão sofrendo, tristes, desejosas de abandonar seu ministério, de jogar a toalha, de desistir de tudo? Deus se importa com aqueles que se sentem fracassados? Sim, Deus se importa. E neste capítulo 19, esse texto nos revela algumas lições preciosas sobre o agir de Deus na vida do sofredor. Nos mostra o agir de Deus na vida daquele que está esgotado espiritualmente, que está passando por um momento de profunda tristeza, de angústia, de decepção. Neste capítulo aprendemos valiosas lições. Vamos então verificar, meditar sobre estas lições. A primeira lição que nós aprendemos aqui neste texto de 1 Reis, capítulo 19, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele vai ao encontro do sofredor, do angustiado, onde quer que ele esteja. Deus vai ao encontro do sofredor, do depressivo, daquele que quer abandonar tudo. Deus vai ao encontro dele, onde quer que ele esteja. Elias, meu irmão, minha irmã, o grande profeta, desiludido, triste, pensando desistir do seu ministério, foi para um deserto e se recolheu debaixo de um arbusto e pediu para si a morte. Primeiro livro de Reis, 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Ele pediu a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Foi para o deserto, se recolheu debaixo de um zimbro, de um arbusto, e pediu para si a morte. Este homem, Elias, que teve grandes experiências com Deus, que Deus deu a ele grandes vitórias, que mostrou a ele sua providência. Agora este Elias, que foi grandemente
usado por Deus, estava se escondendo, estava fugindo, desistindo da vida, desistindo do seu ministério. Meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã, será que você também está passando por um momento de profunda tristeza? Você que outrora foi grandemente abençoado por Deus na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, e por alguma razão, por alguma perseguição, está pensando em desistir da obra do Senhor, se recolheu na sua casa, dentro de um quarto, e está pensando em abandonar tudo, desistir. Nesta manhã, Deus vai ao teu encontro. Deus vai ao encontro do sofredor. Deus vai ao encontro do abatido, do desiludido, onde quer que ele esteja. Mas, meu irmão, minha irmã, ninguém se esconde de Deus. Elias foi e se assentou debaixo de um zimbro procurando se esconder, mas ninguém se esconde de Deus. Você se lembra do Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, fala sobre a impossibilidade de se esconder de Deus. Diz assim o texto bíblico, Salmo 139, versículo 7 em diante: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer do Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Repito, ninguém se esconde de Deus. Quando Elias chegou ao monte Horebe, entrou em uma caverna e Deus o encontrou e disse para ele: que fazes aqui, Elias? Capítulo 19, versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? E o Senhor também pergunta para você: o que você está fazendo, meu irmão? Dentro de quatro paredes, jogado numa cama, pensando em abandonar tudo, desistir de tudo. Que fazes aqui, Elias? Eu te chamei para fazer a obra, tenho te usado, tenho te dado o meu poder, a minha graça, a minha misericórdia, e agora o meu profeta está escondido numa caverna, triste e abatido, no monte Horebe. Mas Deus conhecia Elias. Deus foi ao encontro dele. Deus vai ao encontro do sofredor, onde quer que ele esteja. Ninguém, meu irmão, minha irmã,
se esconde de Deus. Deus tem todo o poder para nos encontrar em qualquer situação ou em qualquer lugar. Ninguém se esconde de Deus. Ele nos conhece profundamente em qualquer lugar ou em qualquer situação. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua tristeza, a tua angústia, e nesta manhã Ele é o bálsamo para o teu coração. Ele está te procurando na caverna para revigorar a tua vida, revigorar o teu ministério. Não é possível se esconder de Deus. Ele nos encontrará. Ele nos encontrará. Ele sabe o que está se passando conosco. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe, conhece as nossas aflições, nossas depressões. Ele sabe de tudo e de todas as coisas, e Ele vem ao nosso encontro. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E acima de tudo, Deus nos encontra aonde quer que nós estejamos. Deus encontrou José na cisterna da inveja, e Ele o tirou de lá. Deus encontrou, você se lembra, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Deus encontrou eles aonde? Na fornalha de fogo ardente. E encontrou lá com eles, e as chamas não puderam atingir os servos de Deus. Deus encontrou Daniel. Aonde, meus irmãos? Deus encontrou Daniel na cova dos leões. E os leões tiveram que jejuar naquela noite. E Deus encontrou Elias na caverna, ferido, magoado, triste, amedrontado, depressivo. Deus o encontrou na caverna e sarou as suas feridas emocionais. Sarou as suas feridas emocionais, tirou a sua tristeza e deu alívio ao profeta, ao servo do Senhor. Deus conhece a nossa situação. Deus conhece as nossas perspectivas sobre a vida, e Deus pode nos encontrar em qualquer lugar. Deus pode nos encontrar, e é por isso que aprendemos esta lição. Deus vai ao encontro do sofredor, onde quer que ele esteja. Quantos exemplos temos na palavra de Deus de pessoas que Deus foi ao encontro e mudou a sua situação. Podemos citar Bartimeu. Jesus, foi ao seu encontro no caminho de Jericó e ele foi curado. Podemos citar os discípulos apavorados no mar da Galileia.
remando contra ventos contrários, a morte se aproximando. E o que aconteceu? Na hora do desespero, na hora da tempestade, na hora dos ventos contrários, Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite e acalmou a tempestade. Jesus foi ao encontro do angustiado. Podemos citar a viúva de Naim. Esta viúva estava levando seu único filho para ser sepultado. E o que aconteceu? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, foi ao seu encontro, ao encontro da viúva de Naim, que estava chorando a morte do seu filho. Jesus tocou no caixão e o morto reviveu. Jesus foi ao encontro da viúva de Naim. Podemos citar também os 2 discípulos no caminho de Emaús. Estavam desanimados, desapontados com a morte do seu mestre. Estavam tristes. O que vamos fazer agora das nossas vidas? Acabou tudo. O nosso mestre morreu. E o que aconteceu? Jesus foi ao encontro deles e a esperança deles foi renovada. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, meu companheiro de ministério, pastor, presbítero, evangelista, diácono, cooperador e cooperadoras, você está assim também como Elias, escondido na caverna. Quem sabe você tem vivido uma situação semelhante e esta palavra hoje é para você. Esta palavra se aplica à tua situação. Deus vai ao teu encontro neste dia para tirar você desta caverna e você vai ser grandemente usado pelo Senhor. Jesus está vindo ao teu encontro neste momento. Não importa onde você esteja, não importa a tua situação, o Senhor vai ao teu encontro, porque Deus vai ao encontro do sofredor, onde quer que ele esteja. Esta é a primeira lição que aprendemos aqui no capítulo de 1º livro de Reis, capítulo 19. A segunda lição que aprendemos aqui sobre o agir de Deus na vida do sofredor, do desapontado, do angustiado, é que Deus fala com o sofredor, Deus fala com o fracassado, Deus fala com o esgotado do jeito que Ele quer. Deus fala do jeito que Ele quer. E Deus vai falar com você do jeito dele, da maneira dele. Pergunto para você, meu irmão, minha irmã, qual é, segundo a tua concepção, o jeito certo de Deus falar?
Vou reformular a pergunta, meu irmão, minha irmã, como você acha que Deus fala? Como você acha que Deus fala? Vamos reler aqui 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 13. Como você acha que Deus fala? E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, uma voz delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que era a voz de Deus, que dizia: que fazes aqui, Elias? Como você acha que Deus fala? Às vezes nós temos a tendência em esperar por uma manifestação maravilhosa de Deus, algo espetacular. Mas Deus quebra este paradigma de pensamento e Deus escolhe falar com Elias através de uma brisa suave, uma brisa delicada. Meu irmão, minha irmã, tem crente que pensa que Deus só está presente no culto se houver muito barulho, muitas chamadas profecias, pregadores chamados de ungidos. Não, Deus não precisa de barulho para se fazer presente. Deus é soberano. Deus fala do jeito que Ele quer. E nesta manhã, Deus está falando contigo como uma brisa suave. Através desta mensagem, com Elias, Deus falou em uma brisa suave. Porém, para Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 18 e 20, Deus respondeu no barulho do trovão. Ele é soberano. Como você acha que Deus fala? Deus fala do jeito que Ele quer. Deus pode falar contigo através de uma pregação. Deus pode falar contigo através de uma profecia. Deus pode falar contigo através de um sonho. Mas Deus também fala contigo nesta manhã de maneira suave, através da mensagem desta palavra. E é isso que nós aprendemos aqui nesse texto, que Deus fala conosco do jeito que Ele quer. Nós temos que entender a dinâmica de Deus. Deus há de escolher o jeito que quer para falar conosco. A nós cabe a sensibilidade
e disposição de ouvi-lo do jeito que ele quer falar. E você está aberto para ouvir a voz do Senhor nesta manhã? É aqui que talvez surja o problema, justamente quando nós queremos determinar o jeito certo de Deus falar conosco. Eu quero que Ele fale comigo através de uma visão. Eu quero que Ele fale comigo através de profecia. Eu só creio se Deus falar em profecias. Eu só creio se Deus falar usando um anjo, um querubim. E eu só creio se Deus falar usando um pregador de renome, portador de vários dons espirituais, ou um pastor famoso. Meu irmão, minha irmã, Deus fala contigo, Deus fala como Ele quer. Deus pode usar uma criança para falar com você. Deus pode usar uma pessoa simples. Deus pode usar um analfabeto. Ele pode usar uma situação qualquer na sua vida para falar contigo, para falar com Balaão. O que é que ele usou? Ele usou uma mula. Para falar com Pedro, o que é que o Senhor Jesus usou? Ele usou o canto do galo. Deus pode falar por coisas estrondosas. Deus pode falar através de pessoas e até mesmo pela natureza, pela revelação natural da natureza. Deus pode falar contigo. Lá no Salmo 19, do versículo 1 a 4, diz que os céus manifestam a glória de Deus, até pela natureza, pela beleza da natureza, contemplando a obra de Deus. Deus pode falar contigo e tirar você da caverna. No caso de Elias, Deus escolheu uma brisa suave para ouvir Deus. Elias precisava se calar. Nossa vida agitada, nossa vida cheia de ansiedade, nossa vida cheia de correrias, pode ser outro problema para não ouvirmos a voz de Deus. Precisamos aprender a se aquietar. Precisamos aprender a se aquietar diante de Deus. Não foi isto que disse o salmista no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Precisamos aprender a se aquietar diante de Deus. Deus tem prazer em falar conosco. Deus tem prazer em animar. Deus tem prazer em encorajar. Agora, o jeito de falar, o jeito de encorajar, o jeito de animar, Ele escolherá, porque Ele é soberano. Meu irmão, minha irmã, meu companheiro de ministério, se você está em situação de sofrimento, cansado,
precisando ouvir Deus falar. Aguce os seus ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração, te encorajando, te animando, apontando as vitórias que vão aparecer na tua vida. Deus há de falar contigo. Deus vai falar com você, vai falar a seu tempo, vai falar do seu jeito. Prepare-se, irmão e irmã, para ouvir a voz de Deus. Deus falará do jeito que lhe convier. E a última lição que aprendemos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, sobre o agir de Deus na vida do sofredor, do esgotado, do depressivo, daquele que quer abandonar tudo, é que Deus continua dando sentido à vida do abatido, do sofredor, do desanimado. Deus continua dando sentido à vida do servo dele que está abatido. E como é que Deus faz isto? Ele fará isto de duas maneiras. A primeira maneira, mostrando que a sua vida, seu trabalho, não foram em vão. A grande verdade é que Elias, na sua fuga de Jezabel, vivenciou momentos de profunda tristeza, de depressão, e um dos grandes problemas do depressivo é a sua visão falsa da realidade. Aquele que está depressivo, aquele que está triste, angustiado, ele tem uma visão falsa da realidade. Ele não vê sentido em sua vida. Tudo que é e foi, tudo que ele fez, tudo que está fazendo, para o depressivo não tem valor. O diabo coloca na mente dele que ele não tem mais valor nenhum. É uma falsa visão da realidade. Ele pensa que toda a sua vida foi em vão, todo o seu ministério, tudo que ele realizou, toda a obra, para o depressivo acabou, foi tudo em vão. Não foi isto que aconteceu com Elias. 1 Reis 19 e 14, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Os profetas de Baal estavam mortos, Jezabel envergonhada, a idolatria iria acabar em Judá, e agora Elias pensava que não havia mais nada a ser feito por ele. Para piorar, ele achava que com a destruição do culto a Baal, o povo iria se voltar para Deus, mas isso não aconteceu. Por isso Elias achava que seu trabalho
não teve nenhum resultado, foi tudo em vão. No versículo 10 e no versículo 14, Elias expõe a sua queixa, fala de seu zelo como profeta, fala da infidelidade do povo, a ponto de ressaltar: eu fiquei só. Mas Deus sabe de todas as coisas e está honrando o trabalho de seus servos, mesmo que aparentemente na concepção deste tudo foi em vão. Deus responde ao nosso sofrimento, dando sentido à nossa vida, dando sentido ao nosso ministério, fazendo saber que a vida do sofredor, do depressivo, que o seu trabalho não foi em vão. Foi realizado um grande trabalho pelo profeta Elias, e embora no momento da depressão, do sofrimento, da perseguição, ele achasse que tudo foi em vão, Deus estava dizendo para ele: ainda há, Elias, 7.000 fiéis que não dobraram os joelhos diante de Baal. Em outras palavras, Elias, seu trabalho deu frutos, sua mensagem foi aceita, 7.000 se converteram, se conservaram fiéis a mim por causa do teu trabalho profético. O teu trabalho não foi em vão. Quantas e quantas vezes se ouvem em nossas igrejas testemunhos parecidos, resultados do trabalho e vida de alguém que por muito tempo a própria pessoa não toma conhecimento do trabalho que realizou há tanto tempo, e aparece um irmão, uma irmã, dando o testemunho de uma conversão, de uma bênção recebida. Mas Deus, ao seu tempo, de alguma forma, mostrará que o seu trabalho não foi vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A segunda maneira de como Deus responde, dando sentido à nossa vida, é nos desafiando para novos trabalhos, para novas missões. Elias já havia trabalhado muito pelo Senhor, mas Deus não o havia aposentado do seu trabalho. Deus não tinha aposentado ele ainda da sua obra, do seu ministério. Deus ainda tinha mais para ele. Quando tudo nos parece estar no fim, Deus faz algo muito importante para nós. Deus coloca mais desafios, mais trabalhos. Aleluia! Deus ainda tinha mais para Elias. Quando tudo nos parece estar no fim, vou desistir, vou parar. O que é que Deus faz, meu irmão? O que é que Deus faz, meu irmão, minha irmã? Deus faz algo muito importante para nós. Deus nos dá mais trabalhos, mais desafios. Primeiro Deus fala a Elias: vai e volta ao teu caminho, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Se você está no lugar errado, volta pelo mesmo caminho,
reassuma a vida, reassuma o seu ministério, veja os desafios que Deus tem para você. Não é por outro caminho, é pelo mesmo caminho que você veio, é pelo mesmo ministério, é pela mesma igreja, é debaixo da orientação do mesmo pastor. Pelo deserto de Damasco, quem errou tem que consertar o erro onde errou. Veja os desafios que Deus entregou para Elias: ungir Hazael, rei sobre a Síria, ungir Jeú, rei sobre Israel, ungir Eliseu como profeta. Novos desafios para o homem que estava triste. Deus ainda precisava usar Elias com estas 3 missões. Sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo de ministério, não chegou ao fim. Deus está falando contigo. O que você fez até agora não foi em vão, e Deus ainda tem grandes coisas para fazer através de você. Deus tem grandes desafios para você, meu irmão, minha irmã. O mundo, a igreja, a obra de Deus precisa da unção que Deus tem te dado. Você, servo do Senhor, aprenda o valor que Deus dá para a tua vida. Mesmo que você seja perseguido, caluniado, incompreendido, nesta manhã Deus dá um novo sentido para a sua vida. Como ele disse para Elias, debaixo do zimbro: levanta-te e come, alimente-se da palavra de Deus, porque grande é a tua caminhada, grande é ainda o teu ministério. Conclusão: respostas de Deus a um abatido. Deus o encontrará onde quer que você esteja. Deus falará do jeito que Ele quer. Deus continuará lhe dando sentido à vida. Se você é um sofredor, se você está triste e abatido, se você está sendo perseguido como Elias, se você pensa que sua vida não tem mais sentido, saiba que isto é engano, é mentira de Satanás. Deus tem as respostas que você precisa. Ele vai ao teu encontro onde você estiver. Ele vai falar com você. Ele vai lhe dar um novo sentido para a sua caminhada. Meu irmão, saia da caverna. Vamos fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.